tem 47 anos, é advogado, empresário político, deputado estadual por 3 vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por 2 anos, deputado federal, já passou pelo PSL, pelo Democratas e pelo PSDB. Hoje, como governador do Estado de São Paulo, concede a primeira entrevista estúdio aqui para a Rádio Bandeirantes, como os últimos governadores também fizeram, mantendo uma tradição. Governador, um prazer tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Pedro Campos. É um prazer poder estar aqui na Rádio Bandeirantes, enfim, podendo conversar com a população de São Paulo, nessa primeira semana como governador do estado, enfim, procurando mostrar à população que nós estamos trabalhando muito para continuar fazendo com que São Paulo nos enche de orgulho, Pedro. Os tucanos costumam ganhar a eleição aqui em São Paulo, mas nem todos costumam terminar o mandato. Alckmin saiu, deixou Lembo. Serra saiu, deixou Goldman. Alckmin saiu, deixou o Márcio França. Dória saiu, deixou o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia vai dar continuidade ao que o João Dória estava fazendo em São Paulo ou vai assumir uma outra marca de gestão? Olha, Pedro, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de lidar com a gestão pública. Eu comecei muito... Você leu rapidamente a minha história. Aos 24 anos de idade já era deputado estadual. Venho do interior de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, e naturalmente que cada um tem seu estilo, mas aqui em São Paulo nós temos que reconhecer os avanços que ao longo desses anos o nosso estado teve. Nosso estado é um estado organizado, com bons serviços públicos e que nos enche de satisfação. Agora, cada governador, dentro do seu estilo, tem que ter a responsabilidade de entregar algo melhor do que ele recebeu. E é esse o meu objetivo como governador de São Paulo, avançar nas políticas públicas, entender e compreender o momento que as pessoas estão vivendo. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia, as pessoas estão sofrendo muito, a pobreza aumentou e o Estado precisa naturalmente ter atenção a isso, ajudar quem precisa e também dar oportunidade a quem está procurando. Então, nesse momento, essa é a minha prioridade. Cuidar da população vulnerável, a proteção social e fazer a geração de empregos e oportunidades, que é isso que vai cuidar do futuro do nosso estado. Governador Rodrigo Garcia, aqui no estúdio do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Governador, eu, Thaís Freitas, Pedro Campos no estúdio em São Paulo, Cláudio Humberto falando conosco de Brasília e a Sônia Blota também apresenta o jornal direto de Paris, na França. Vou começar aqui com o Cláudio Humberto, com a pergunta dele para o senhor, né, Cláudio? Olá, Thaís, muito obrigado. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu fiquei muito curioso e todos nos surpreendemos com a sua decisão de assumir o governo do estado de São Paulo na favela de Paraisópolis. Foi um gesto político importante, significativo. E eu queria saber o que é que o senhor pretende com isso, além de sinalizar, evidentemente, como governador. O governo existe, né, governador, para ajudar pobres. O rico não precisa de ajuda de governo, né? O governo está ali em função dos pobres. Eu gostaria de saber se, além do fator simbólico de assumir o governo num lugar tão carente, né, dessa ajuda governamental, se aquilo ali sinaliza algum programa específico, algum conjunto de ações específicas para melhorar um pouco o sofrimento daquelas pessoas. Queria que o senhor explicasse aquele gesto. Olha, Cláudio Alberto, primeiro bom dia para você. Vendo você, eu quero homenagear o Dia do Jornalista, você que tem uma história no jornalismo brasileiro e com a sua sensibilidade identificou justamente a mensagem que eu quis passar para o estado de São Paulo no momento da minha posse. Eu não vejo que é um momento de festa, eu não vejo que é um momento de celebração, eu vejo sim que era um momento de falar a São Paulo quem é o novo governador e que o novo governador pensa sobre o estado. E eu, há muito tempo na vida pública, convivi desde o Mário Covas aqui, dentro do Palácio dos Bandeirantes, sempre me mexeu muito comigo essa história das desigualdades sociais. Morumbi, para quem conhece a cidade de São Paulo, é um bairro de classe média alta e dentro do Morumbi tem a comunidade de Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade do estado de São Paulo. Essa desigualdade social, ela sempre mexeu muito comigo, por isso que eu tomei a decisão de tomar posse na sexta-feira de manhã, pedir para o presidente da Assembleia, o Carlão Pignatari, me acompanhar, levar o livro de posse do governador e fiz questão de tomar posse dentro da comunidade de Paraisópolis, dentro de um bom prato. Um bom prato que há 10 anos atrás idealizei e fiz como secretário de Desenvolvimento Social, na época, trabalhando com o ex-governador Alckmin. Eu fui lá, portanto, para mostrar que nesses 10 anos que o Bom Prato está lá dentro, as coisas no Brasil não caminharam para frente. A pobreza aumentou, a renda média do brasileiro está caindo e é fundamental que a gente chame a atenção das pessoas para isso. Por isso, tomei a posse dentro de Paraisópolis para, primeiro, dizer que governar São Paulo é governar um estado desenvolvido, um estado rico, um estado que tem a ciência, a tecnologia, a inovação de ponta nesse país, mas também é um estado que tem muita desigualdade social.
E o bom governador é aquele que cuida de tudo, que vai dar oportunidade desse que precisa, mas não vai esquecer dos vulneráveis. Por isso que eu tomei essa decisão de fazer a minha posse muito simples dentro do Bom Prato de Paraisópolis, Cláudio Humberto. Governador, nós estamos transmitindo essa entrevista pela Rádio Bandeirantes, ela está sendo retransmitida pelo Band News TV, canal 24 horas de notícia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Sônia Blota, direto de Paris, tem uma pergunta para o senhor. Fala, Sônia. Tudo bom, governador? Um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. A gente está vivendo eleição aí no Brasil, eleição aqui na França. Então, a gente tem que sempre falar de proposta, né? E falar principalmente, o senhor tem muita experiência de saber o que o senhor considera a marca do governo do senhor e do governador João Dória e com qual o senhor mais se identifica para que isso seja chave para fazer um bom governo daqui para frente? Olha, Sônia, bom dia para você. Aliás, quase boa tarde aí em Paris, né? Boa tarde em Paris. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que a grande legado do nosso governo, sem dúvida nenhuma, será a vacina. Quem goste ou quem não goste, né, é inegável o papel que teve o ex-governador João Dória na vacina, na busca da vacina, na luta pela vacina, e que isso também fez com que o Brasil pudesse correr atrás. E hoje nós estamos com a nossa vida normal de volta, com uma pandemia aparentemente controlada, né? Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um grande legado. Mas, ao lado dele, nós nunca nos desviamos, Sônia, da gestão pública, né? Desde o primeiro momento, nós criamos um plano de metas e hoje nós estamos apresentando a São Paulo um conjunto de ações na área da saúde, na área da proteção social, na área de obras. Nós temos o Pró São Paulo, que é o maior programa de investimento da história de São Paulo. Hoje, para você ter uma ideia, Sônia, aqui na capital nós temos 5 linhas de metrô ao mesmo tempo sendo construídas. Milhares e milhares de empregos sendo gerados e as linhas sendo entregues à nossa população. Nós entregamos mais de 10 novas estações de metrô e trem dentro da cidade de São Paulo. E tem mais de 20 programadas em obras nesse momento, né? Então, mesmo com a pandemia, nós não nos desviamos daquilo que é importante para a população. Mobilidade urbana, saúde, área da educação. Nós tínhamos 100 mil alunos de tempo integral dos alunos estaduais no estado de São Paulo em 2019. Hoje nós temos 1.100.000 alunos de tempo integral. Sônia, pergunta a uma mãe e a um pai a diferença que faz ter um filho na escola, estudando em dobro, permanecendo em dobro na escola, comendo em dobro e aprendendo em dobro, né? De 4 para 8 horas. Então, tem diferença no futuro de São Paulo. Mas eu acredito muito que o processo político serve para você prestar contas quem está no mandato, mas para falar do futuro. E na hora certa nós vamos debater, sim, o que eu penso para o futuro de São Paulo, as minhas ideias para o futuro de São Paulo. Nesse momento eu preciso me concentrar a governar essa nação que é São Paulo. São 46 milhões de habitantes. Eu acordo muito cedo, dormo muito tarde, gosto muito de rede social, Sônia, mas não governo por rede social, eu governo com a minha equipe, tomando decisão todos os dias. Eu iniciei na segunda-feira um governo itinerante pelo estado de São Paulo, fui a Franca, amanhã estarei em Piracicaba, na segunda-feira em Marília, porque governo para ouvir a população, nós precisamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu venho do interior, Sônia, então lá nós temos um ditado que vale aqui também para a cidade grande, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar. E é assim que eu sempre me comportei na vida pública, né? Ouvindo muito, falando pouco, mas tomando decisão importante para aquilo que é necessário para a nossa população. Governador Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, no estúdio da Rádio Bandeirantes. Primeira entrevista no estúdio concedida pelo governador. Queria lhe perguntar, governador, qual é a sua percepção, quais são os motivos que o senhor vê e o que pode mudar em relação à avaliação da gestão de João Dória, que passou o cargo para o senhor. Nós divulgamos na semana passada a pesquisa do Instituto Paraná com a CUP São Paulo e essa pesquisa também tem aqui a avaliação e aprovação da gestão de Dória. 61,6% desaprovam a gestão, 32,6% aprovam, 5,8% não sabem ou não opinaram. Desaprovação muito mais alta do que a aprovação. Por que o senhor acha que está assim, governador? Olha, bom dia, Thaís. Também é um prazer falar com você. Naturalmente, enfim, como a vida das pessoas não está fácil, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos com muitas privações sociais, a pobreza aumentando, ninguém nesse momento está muito atento à questão eleitoral e muito menos essa questão de governos. Em regra, a própria aprovação do governo federal, todas essas aprovações elas estão baixas, até pelo momento
da vida das pessoas. Mas, naturalmente, agora o ex-governador Dória terá a oportunidade de andar pelo Brasil, contar o que fez em São Paulo e eu aqui mostrar exatamente o que nós estamos fazendo por São Paulo, o que eu pretendo fazer, e eu não tenho nenhuma dúvida que no momento certo, no período eleitoral, onde as pessoas param para olhar, param para tomar a sua decisão definitiva. A gente já viu muitas mudanças de avaliação de governo, de intenção de voto no último mês de eleição, que é a hora que as pessoas param, né? As pessoas hoje estão preocupadas em almoçar, em jantar, em levar seus filhos para a escola, e no segundo semestre, a partir de agosto, quando a campanha começa, elas vão ter uma atenção mais atenta à questão de governo, à questão de candidato e tomar a sua decisão. Então eu não tenho dúvida que o governo de São Paulo tem muitas entregas para serem mostradas. Muitas vezes as pessoas, durante a pandemia, nem observaram isso, mas hoje São Paulo investe mais do que toda a história que nós temos aqui em São Paulo, né? Nós fizemos ajustes importantes no governo, que faz com que sobre dinheiro para a gente fazer escola de tempo integral, para a gente construir novos hospitais, para a gente poder fazer estradas no interior de São Paulo, para a gente fazer o Bolsa do Povo, que é o maior programa de assistência. Somos o primeiro estado, Thaís, que fizemos o Vale Gás, né? Enquanto nem se pensava nisso, São Paulo já estava entregando o Vale Gás. Nós somos um dos únicos estados do Brasil que ajudamos a população mais carente, que perdeu um pai ou uma mãe para a Covid. Muitas vezes esse pai ou essa mãe ou esse avô era a única fonte de renda dessa família. Eles recebem uma bolsa todos os meses do governo de São Paulo, são mais de 25 mil famílias, né? Tudo isso feito em silêncio, porque muitas vezes o que tem que aparecer é a política pública, é o benefício, não é quem fez, não é necessariamente favor do governo, isso é obrigação, a gente administra impostos das pessoas, o dinheiro que a gente usa é o dinheiro pago nos impostos. Então, o público de São Paulo como governador do estado. Governador, o senhor acompanha bem a cena aqui do estado de São Paulo, né? Passou pela Assembleia Legislativa e sabe que a Cracolândia é um problema que está aí colocado há 30 anos, um desafio para gestores públicos que passam por aqui. O que o senhor tem de ideia para tentar acabar de vez com aquele problema no centro de São Paulo, uma vez que a Cracolândia voltou aí ao noticiário pela migração do fluxo, agora instalado lá na Praça Princesa Isabel? O que o governo do estado de São Paulo vai fazer para combater esse problema? Olha, Pedro, perseverar e não desistir, né? Em vários momentos o governo teve estratégias que deram certo durante 1, 2, 3 meses, depois a Cracolândia voltou. E hoje, aproveitando esse momento, né, dia 7 de abril, é aniversário do nosso saudoso prefeito Bruno Covas, né? E eu irei à Prefeitura de São Paulo numa reunião conjunta com o prefeito Ricardo Nunes. Estou levando toda a minha equipe de governo para lá para a gente discutir temas importantes para a cidade. O que o governo está fazendo ao lado da Prefeitura de São Paulo e o que mais nós faremos para melhorar a nossa capital, né? E naturalmente o tema da Cracolândia, que também envolve a questão policial, né? Nós tivemos ações importantes da Delegacia de Polícia Central, da nossa primeira seccional, que atuou em relação ao combate ao crime, e aí você teve uma dispersão ali da Cracolândia, hoje estão ali na Princesa Isabel, nós já estamos com traficantes identificados e a polícia vai agir para que a gente consiga, nessa perseverança, conseguir melhorar a situação ali daquela região e dar um tratamento, né, um caminho de acolhimento social para esses dependentes químicos. Isso não é uma solução fácil, não tem uma varinha mágica que vai resolver isso para o dia para a noite. Mas hoje, inclusive, com o prefeito Ricardo Nunes, nós vamos estar discutindo novas estratégias para melhorar a condição ali dos dependentes químicos e também tratar de um tema, Pedro, que é importante, que é o morador de rua, que cresceu muito nos últimos meses na cidade, e eu contei por conta hoje da pobreza que aumentou no Brasil, por conta da inflação, famílias que tinham condição de ter uma casa alugada, hoje estão na rua. Então nós vamos trabalhar e cuidar disso juntos com a Prefeitura. A política de assistência social, Pedro, pela Constituição, ela é municipalizada, mas não sou aquele governador que tira o corpo e digo, olha, isso não é problema meu. É problema meu sim, ao lado do prefeito, ao lado das prefeitas e prefeitos do estado, o governo de São Paulo vai ajudar, seja com recursos, seja com ideias e formulação de políticas públicas. Governador, o senhor não tem muito tempo no governo atual. O senhor acabou de tomar posse, vai até o fim do ano, né? Sendo reeleito, aí sim terá mais 4 anos pela frente. Mas o que eu gostaria de saber, assim, é muito pouco tempo para o senhor mostrar serviço, mostrar inclusive aos paulistas por que é
que será melhor para eles a sua reeleição. Certamente será essa a sua tarefa, né, daqui por diante. Eu gostaria de saber, nesse pouco tempo de primeiro mandato, o senhor gostaria de ser lembrado nesse período por que atitude, por que projeto, programa, obra, né? Não tem muito tempo para fazer uma obra de fato, né, muito marcante, mas o senhor pode e certamente terá a oportunidade de apresentar uma marca própria de governo, distinta daquela do seu antecessor, do ex-governador João Dória. E é exatamente isso que eu queria saber do senhor. Como o senhor gostaria de ser lembrado nesse período? Olha, Cláudio Humberto, eu quero ser lembrado como alguém que trabalha muito por São Paulo, como alguém do mundo real, né? Um governador simples, que veio do interior, que cresceu entre o campo e a cidade, e alguém que tem sensibilidade para cuidar da população de São Paulo, que vai cuidar daqueles mais abonados do Estado, com desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e renda. Eu sou da iniciativa privada também, na minha atividade paralela, sei da importância disso, geração de emprego, mas também alguém que sabe cuidar dos mais vulneráveis, né? Eu acho que essa questão de marca de governo já é uma coisa ultrapassada, né? É um estilo de um governador, enfim, que vem do interior de São Paulo, que está há muitos anos na vida pública, que defende sim a boa política para mudar a vida das pessoas, né? E que vai trabalhar muito nesse período, não para ser conhecido ou para ter uma marca, mas para poder mostrar à sociedade de São Paulo que ela tem um governador atento às suas questões e que nesse período de governo vai poder realizar ações importantes para a sociedade paulista. Eu não sou aqui alguém que vai ficar numa discussão ideológica, Cláudio Humberto. Hoje o Brasil está tomado por essa polarização. A briga ideológica não resolve o problema de ninguém, não mata a fome de ninguém. Eu não preciso ter pessoas ao meu lado que concordem com tudo que eu falo. Eu preciso ter um ponto em comum com as pessoas que estão comigo, que é São Paulo. Então eu estou aqui para defender o nosso estado, para valorizar muito do que já foi feito, mas para entender que nós temos muita coisa pela frente. Hoje, qualquer obra que eu entrego, Cláudio Alberto, qualquer ação que eu possa participar, eu começo pedindo desculpas por não ter feito antes para a população. E assumo um compromisso de fazer mais no futuro. Porque num país tão desigual e num estado tão desigual, o político que não tiver essa clareza que por mais que você faça, você tem muita coisa para fazer, não pode administrar gestões como a do governo de São Paulo. Então, eu não quero ter marca, eu quero ser lembrado como alguém que se dedicou e se dedica ao estado de São Paulo. Meu partido é e sempre foi São Paulo, Cláudio Humberto. Governador, tem uma marca que o mundo e que o Brasil não podem fugir mais, já tem algum tempo, que é a sustentabilidade. Então, voltando aí ao campo das propostas, eu gostaria de saber quais são as propostas do estado mais rico do Brasil nesse tema, principalmente porque ele ganha agora um novo fôlego, está tendo a guerra na Europa e várias consequências o mundo inteiro está sentindo, inclusive o Brasil. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Olha, uma boa pergunta, Sônia. A sustentabilidade, a convivência do desenvolvimento econômico do agronegócio com o meio ambiente, ela é fundamental para você poder não só preservar o meio ambiente, mas também gerar riqueza e renda para a população. E é assim que o Brasil se comporta, ou se comportava, e é assim que o nosso estado de São Paulo se comporta. Nós tivemos um aumento de cobertura vegetal nesses 3 anos de governo, nós fizemos a implantação do Código Florestal aqui em São Paulo, isso foi uma marca inédita. Nós tínhamos até 2019 uma grande briga jurídica que não ajudava o meio ambiente e que não desenvolvia o agronegócio. Nós, durante mais de 2 anos, Xona, negociamos com o meio ambiente, com o agronegócio, buscamos a convergência e hoje o estado de São Paulo tem o seu território regularizado do ponto de vista ambiental. Nós temos quase 28% de cobertura ambiental no nosso estado de São Paulo, mostrando que nós somos um estado que tem a preservação do meio ambiente, um estado que procura, nas suas ações de governo, a sustentabilidade. Nós temos aqui uma agência ambiental que é reconhecida no Brasil, Sônia, como a melhor do país, que é a nossa CETESB, que não inibe o desenvolvimento, mas faz isso com sustentabilidade e com preservação ao meio ambiente. Então, é um orgulho para mim governar um estado que sabe a importância dessa sustentabilidade. Eu, além de outras coisas, cuidava das concessões públicas do estado de São Paulo e fiz roadshow no mundo inteiro, andei pelo mundo vendendo essas convenções para trazer, para essas concessões, para trazer recursos para cá. E eu senti na pele a imagem, infelizmente, que hoje as pessoas têm lá fora do Brasil, de um país que não preserva o meio ambiente.
muitos fundos de investimento aí da Europa, inclusive, só investem em país que tem a sustentabilidade como marca. E nós deixamos de ter muito capital privado aqui para gerar emprego aqui por conta dessa guerra de narrativa, por conta da não postura adequada do nosso governo central em relação ao meio ambiente. Mas em São Paulo nós temos um país à parte, um país que preserva o meio ambiente e sabe que isso é importante para o nosso futuro. Governador Rodrigo Garcia, no estúdio da Rádio Bandeirantes, entrevista ao vivo também na tela do Band News TV. Governador, o senhor sabe que hoje rádio é interativo. Então, enquanto o senhor está conversando conosco, muitos ouvintes mandando mensagem, pedindo para fazer perguntas. E, governador, boa parte delas sobre transporte. Eu vou colocar aqui alguns ouvintes que mandaram as perguntas. É um pupurri de perguntas para o senhor responder na sequência. Bom dia, amigo do Jornal Gente. Vocês estão com o governador Rodrigo Garcia? Aproveita e faz uma pergunta para ele. Pelo amor de Deus, quando vai terminar essa linha 5 do metrô? Tá, olha, é demais. 3 estações e a pessoa não consegue terminar. Entendeu? Por favor, a população aqui da Zona Sul tá complicado o negócio. São 3 estações que saem do Ângela. Vai ajudar muita gente, mas muita gente, tá bom? Obrigado. Um bom dia, Carlos Alberto Santos, aqui do Capão Redondo. Fala com o nosso amigo aí, é o Paulo de Mauá, para ele voltar à gratuidade dos 13 metrôs aí de São Paulo para os idosos com mais de 60 anos. Rádio Bandeirantes, eu estou aqui no trânsito de São Paulo, escutando o novo governador na entrevista com vocês. Por gentileza, pergunta a ele, por favor, sobre o Rodoanel. Quando vai concluir essas obras, pelo amor de Deus? Porque os motoristas em geral, o pessoal que depende do trânsito está sofrendo demais nessa grande São Paulo, e o consumo de combustível está sendo absurdamente afetado porque nós não temos esse trecho concluído. Por favor, meu nome é Evandro de São Bernardo do Campo. Bom dia a todos do Jornal Gente, que é o Guga de Ribeirão Pires. Quero saber do governador Rodrigo Garcia se agora finalmente sai essa estação que já vem rolando há mais de anos, a estação da linha 10 Turquesa em Rio Grande da Serra. Perguntas dos ouvintes, governador. Metrô, Rodoanel e gratuidade para idosos. Você vê, Thaís, como é importante a questão da mobilidade urbana numa megalópole, né? Quanto mais metrô, quanto mais linhas férreas, você tem mais tempo para sua família, né? Você deixa de gastar tempo no ônibus para ter o seu tempo adicional para o seu lazer. Vamos começar pela última aí, Rio Grande da Serra, né? Eu estarei provavelmente lá nesse sábado, anunciando a contratação do projeto executivo da estação da CPTM ali de Rio Grande da Serra, que é o último ponto da CPTM. Dali para adiante ela só vai para Paranapiacaba e depois desce a serra os trens de carga. É uma reivindicação antiga porque a estação está do outro lado da linha férrea. Então toda a população atravessa a linha férrea, entra na estação para poder pegar o trem. Então, nós vamos mudar ela de lado na linha e a MRS, que é a concessionária federal que passa ali e usa esses trilhos, está doando o projeto para o estado de São Paulo. Então, nós vamos iniciar agora o projeto executivo, devemos levar aí de 8 meses a 12 meses para depois o estado contratar a obra. Esse é um compromisso que eu tenho lá com o Rio Grande da Serra. Aliás, o nome do prefeito lá, o apelido do prefeito é Claudinho da Geladeira, porque acho que ele trabalhava com geladeira. E agora ele mudou o apelido dele para Claudinho da Estação, porque ele prometeu a estação junto com a gente lá em Rio Grande da Serra. Quanto à questão do Rodoanel, é algo importante, né? Essa é a última grande obra parada que nós temos em São Paulo. Nós chegamos em 2019 com mais de 150 obras grandes paradas no estado. Rodoanel é a última. A gente retomou linha 6, linha 2, linha 15, o trecho da Tamoios, que foi entregue há 15 dias atrás, lá no Litoral Norte. Enfim, todas essas grandes obras estão em andamento. E o Rodoanel, por um problema muito mais judicial, né? Todos sabem dos problemas que houve no Rodoanel Norte de São Paulo. Enfim, então nós tivemos muitos problemas jurídicos e o leilão para a concessão do Rodoanel está marcado agora para o final de abril, para que a gente possa ter um vencedor e aí sim retomar essa grande obra parada. Nós estamos fazendo uma concessão e aquele que ganhar vai concluir a obra. É o trecho norte, trecho que liga ali a Bandeirantes até a Fernão Dias. Tem praticamente 80% da obra pronta, Thaís. O Rodoanel Norte, nós já gastamos quase 10 bilhões de reais naquela obra, falta pouco mais de 2 bilhões e meio de reais. Então, grande parte já realizada. Em relação à área aqui da linha 5 da
do metrô na nossa zona sul de São Paulo. Eu quero lembrar que nós avançamos na linha 9 da CPTM, nós entregamos a estação Mendes, Vila Natal, Bruno Covas, nesse trem da linha 9, que passa aqui na Marginal Pinheiros, levamos ele 2 quilômetros para dentro da zona sul e vamos entregar até o final do ano a estação Varginha mais 2 quilômetros, né? 4 quilômetros de novos trilhos ali na zona sul. A linha 5 tem um sonho antigo, que é a ida até o Jardim Ângela. E nós estamos equacionando, e eu devo anunciar nos próximos dias, a assinatura desse contrato com a concessionária. Já é uma linha privada. Capão Redondo, Jardim Ângela. Exatamente. Então, é um sonho antigo e que nós estamos viabilizando e tirando do papel num aditivo junto à concessionária. Nós tínhamos um problema sério nesse contrato, que é a proibição de você fazer aditivo. E aí eu mostrei aos órgãos de controle que é impossível você construir mais 2, 3 quilômetros de metrô adicional numa linha que já é concessionada. Você ia ter que parar, trocar de trem para pegar uma nova concessionária. Então não tinha sentido, mesmo que o contrato estava lá escrito, olha, não pode aditar. Nós temos que avançar do ponto de vista desses contratos e hoje existe um consenso de que a gente, mesmo com a proibição contratual, podemos aditar o metrô até o Jardim Ângela. Vou anunciar isso nas próximas semanas. Faltou só falar sobre gratuidade para idosos de 60 anos mais no transporte público. Isso pode voltar, governador? Nós estamos vivendo, Thaís, um momento difícil no transporte público. Nós tivemos aumento do diesel, aumento da gasolina, todo mundo acompanhou isso, as inflações, e o governo e as próprias prefeituras têm sustentado aqui a prefeitura da capital os aumentos que deveriam ter sido dados na passagem. Nós estamos botando dinheiro público para evitar esses aumentos. Ao lado disso, nós estamos reivindicando lá em Brasília que o governo federal possa ajudar estados e municípios a suportar esses aumentos. Então nós vamos depender muito desse dinheiro federal para poder reavaliar essa questão da gratuidade e a questão de não aumentar a tarifa de passagem, porque hoje ela está consumindo muito recurso do estado, né? Quem não usa, por exemplo, o ônibus está pagando o ônibus, está pagando o metrô, porque nós estamos tendo que subsidiar. Governador, bom, o senhor acaba de assumir, né? Está ainda no começo do seu trabalho, da sua gestão, etc. Mas o senhor tem que conviver com a perspectiva de reeleição da campanha que se inicia, né? Já está na rua, e também da eleição de outubro. Como aconteceu com vários dos seus antecessores no PSDB, a sua candidatura começa com baixos índices ali nas pesquisas. Eu gostaria de saber exatamente isso. Qual a sua perspectiva? Se o senhor permanece animado, se está motivado, se considera que dá para reverter? Enfim, como é que está o seu ânimo e como vê as perspectivas de sua reeleição? Olha, Cláudio Humberto, você tem muita experiência na política brasileira, acompanhou muitas eleições e sabe que justamente no período mais próximo da hora eleitoral, que é lá no dia 2 de outubro, é que a população efetivamente faz a sua escolha, né? Eu tenho uma tarefa muito mais importante do que a campanha nesse momento, que é governar esse estado de 46 milhões de habitantes. Vou me dedicar muito, como estou fazendo, a isso, até o mês de julho, quando as convenções são realizadas, e vou falar muito de campanha, de política, a partir de 15 de agosto, que é quando pode começar as eleições, mas sem deixar de cuidar daquilo que é principal, que é governar São Paulo, né? Então, eu estou muito animado, muito otimista com o futuro do nosso estado. Acho que São Paulo deu demonstrações inequívocas para o Brasil inteiro de ser um estado organizado, de um estado que escolhe o lado certo das lutas, das batalhas, que sabe conviver com as suas diferenças, mas que se junta na hora que é a defesa do estado de São Paulo, né? Então, nós vamos ter essa oportunidade de discutir no momento eleitoral, mas sigo muito animado para governar São Paulo, para servir São Paulo e lá na frente debater muito o futuro de São Paulo. O seu vice vai ser do PSDB ou pode ser de outro partido, governador? Olha, pode ser de outro partido, Pedro. Está longe ainda dessa definição, né? Eu mesmo que já fui vice e que já fui candidato a deputado várias vezes, isso se resolve perto da convenção, né? Você tem que compor uma chapa daquilo que você quer efetivamente passar de mensagem ao eleitor, né? Quem pode compor essa chapa, o que ele representa ou ela representa, né? Então isso está longe ainda de qualquer decisão. Governador Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, que esteve hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, primeira entrevista em estúdio do governador, toma posse agora, recém-empossado. Muito obrigada por ter vindo, governador. Já fica aqui o nosso convite, para voltar aqui na nossa série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, governador que veio hoje aqui na condição de governador do estado, falar do que está em andamento e de como ele pretende tocar São Paulo nos próximos meses. Muito obrigada por ter vindo, governador.
Muito obrigado, Thaís. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. Um prazer estar aqui me apresentando para muitos que não me conhecem como novo governador de São Paulo. Podem contar comigo. Muito obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio. Está na hora de você virar o jogo. Com a Embracon, agora você pode mais. Carro ou casa, com consórcio tá na mão.